Olá, muito bom dia para você que acompanha o portal SP Rio Mais. Hoje é dia 23 de março de 2023 e a gente dá início a mais uma edição do podcast Talk Mais, podcast produzido pelo portal, onde a gente recebe diversos entrevistados do Vale do Paraíba para conversar sobre os assuntos que estão em alta na região. E hoje o nosso convidado é Potiguara Campos, diretor do aeroporto de São José dos Campos. Ele que atuou na Força Aérea Brasileira, a FAB, por 33 anos, tendo alcançado o posto de coronel e se especializado em operações aéreas. Ele é um dos percussores da doutrina de resgate em combate. Vamos conversar aqui sobre os projetos que ele e a SJK Airport, que assumiu lá o aeroporto de São José dos Campos, vamos conversar sobre os projetos para os próximos anos lá no local. E para isso, aqui ao meu lado, o jornalista José Guilherme Ferreira. Olá, bem-vindo, Potiguara. Obrigado pela oportunidade. Muito bem, somente contextualizando aqui para quem está nos ouvindo no Spotify, no YouTube, o aeroporto de São José dos Campos, professor Urbano Stampf, começou a operar em concessão com a iniciativa privada em novembro de 2022 e desde então o espaço passou a ser gerido pela empresa SJK Airport sob um contrato de 30 anos. O primeiro voo após essa privatização foi feito no dia 14 de dezembro de 2022 com um dos maiores aviões do mundo. Potiguara responde pra gente a pergunta que não quer calar: quando a gente vai poder voar com um avião aqui do aeroporto de São José dos Campos? Excelente pergunta. Eu gostaria só de dizer, assim, eu sou natural de Santos, São Paulo, né? E como você falou, eu servi na Força Aérea por esse tempo, né? E já morei em vários locais. Quando eu aqui cheguei para morar e me tornei um joseense, né? Morando aqui na cidade de São José dos Campos, ao chegar, as pessoas falavam para mim: vem cá, o que você vai fazer? Não, eu vou trabalhar no aeroporto de São José dos Campos. Todas as pessoas, seja a pessoa com quem eu cortava o meu cabelo, seja a pessoa com quem eu interagia no supermercado, a caixa do supermercado, a pessoa que trabalhava, e a pessoa que dava abastecimento do carro, todo mundo fazia essa mesma pergunta e realmente ela não quer calar. Por quê? Porque existe um clamor da cidade e esse clamor foi já entendido pela prefeitura e, acima de tudo, foi colocado uma das maiores prioridades da gente aqui da SJK Airport. Nesse sentido, nós temos que entender o contexto pós-pandemia, né, na qual muitos dos voos foram cancelados e não retornaram, né? No entanto, o nosso papel é justamente fazer essa prospecção, essa captação de voos da aviação comercial de passageiros, e essa captação ela depende de alguns atores, né? O poder público, no caso a Prefeitura de São José dos Campos, já está nos apoiando, o governador, né, e o vice-governador, o próprio governador Tarcísio, ele tem um entendimento por ter sido ministro da infraestrutura e conhecer bastante essa área da aviação civil. O nosso vice-governador, que foi o prefeito aqui de São José dos Campos, né? Isso já facilita a negociação muito, ali, né? Muito. Eles têm um entendimento muito grande, o prefeito Anderson. Então, nós temos aí um trabalho múltiplo, multifacetado, na qual tem o poder público, tem a iniciativa privada, que somos nós, e tem também a necessidade do ramo empresarial, representado pelas empresas aéreas, de entender a cinemática de como funciona, né, a cidade de São José dos Campos e em torno, né, que estamos falando do Vale do Paraíba como um todo. Então, nesse sentido, nós iniciamos as tratativas com as empresas aéreas para que elas, motivadas que já são, né, pelo potencial aqui do Vale, não só de São José dos Campos, elas mudem as malhas de forma que desloquem os voos para cá. Esse processo, respondendo a sua pergunta, é um processo que é um pouco demorado. Por quê? Porque simplesmente não é uma linha de ônibus, né? Então, não é, com todo respeito, a aviação terrestre. Por quê? Porque para você deslocar uma malha aérea, você tem que montar em cada local uma infraestrutura logística, ou seja, tem que ter um mecânico, tem que ter gente para empurrar o avião, tem que ter gente para buscar o avião, tem gente para limpar, sinalizar, enfim, um pessoal de back office, o pessoal de check-in, etc. Então isso demanda um custo e um tempo. Esse custo ele tem que ser suplantado e tem que ser
vantajoso para a companhia aérea em termos de quê? De ocupação dos assentos. Né? São as regras do mercado, né? As regras do mercado. Mas, assim, uma coisa é fato, assim, é um caminho sem volta. Vamos ter voos de aviação comercial aqui e elas vão acontecer ainda no período de 2023. Posso precisar exatamente? Não. Por quê? Porque existe uma negociação a ser feita com as empresas aéreas. Elas também têm os cuidados que elas têm que ter. Né? Potiguara, certamente você ouviu falar também assim, além dessa coisa do voo, quanto que eu vou voar, você certamente ouviu como uma cidade que tem a Embraer e toda essa ligação com a aeronáutica não tem o seu aeroporto a 100%. Né? É verdade. E essa é uma história que a gente vem acompanhando. Quer dizer, é meio incoerente, né? A gente ter o ITA, CTA, Embraer e todas essas empresas da linha aeronáutica, e a gente não tinha o aeroporto, né? Então, quer dizer, o aeroporto tem que acontecer realmente. Eu falei em Embraer porque a gente sabe que a Embraer tem movimentação de carga grande, né? E você falou que o coração aí das operações é o segmento de cargas, né? Fala pra gente que tipo de movimentação o aeroporto vai ter agora quando ele começar a funcionar a todo vapor. Poxa, legal a sua pergunta. O que acontece é assim, primeiro, na primeira parte da sua indagação, né? Por que, né, uma cidade vocacionada, né, vocacionada para aviação, que respira aviação em cada esquina, não tinha uma estrutura, né? E a verdade é que o aeroporto, ele é um aparelho público, né? Então é importante a gente dizer isso, porque nós não somos o dono do aeroporto. Tampouco a prefeitura é o dono. O aeroporto é uma estrutura, é um aparelho público federal, né? E esse é para uso do cidadão. Então, em última instância, quem é o dono do aeroporto? O dono do aeroporto é o cidadão, né? Que faz o uso, e o dono do aeroporto são as empresas que eventualmente o utilizam para fazer o transporte de seus insumos e todas essas coisas. Nós, e o poder público, nós somos os administradores e fazemos a questão da eficiência, né, do aeroporto enquanto negócio, né? Enquanto negócio, né? O que ocorre é que esse é um dos grandes, para responder a sua pergunta, esse é um dos grandes mistérios que a gente muitas vezes vê no mercado, né? Ou seja, por que não deslancha, né? Muitas vezes porque precisa de um impulso privado. Uma das grandes coisas de você fazer uma privatização, ao contrário de uma empresa estatal ou de capital estatal, etc., é que obrigatoriamente o privado ele precisa dar lucro, né? Então empatar é perder. Então se a gente, com todo respeito, claro, a todos os outros segmentos, a gente tem que obrigatoriamente de buscar soluções sob o ponto de vista da nossa própria sobrevivência enquanto negócio. Então muitas vezes ficar passivo, eu acho que grande parte disso diz respeito ao quê? Respondendo a parte inicial da sua pergunta. A competição de dois players grandes que nós temos aqui, que é Guarulhos e Viracopos. Esses dois é como se fosse Júpiter e Saturno, e nós somos ali Vênus, Terra, são pequenos planetas ali, né? Então eles têm uma capacidade gravitacional de atração muito grande, né? E isso acaba desestimulando não só as companhias aéreas que eventualmente vêm, seja de carga, seja de passageiros, como o próprio impulsionador, né? Quem é o impulsionador? É o gestor do aeroporto, né? Então, poxa, para que eu vou fazer um negócio que eu sei que eu não vou ter vou ter um competidor tão grande? Aí o ramo privado ele vem com a criatividade, vem com a capacidade de fazer mais com menos e a capacidade de oferecer um bom serviço. Essa é a primeira parte da... Também tem a questão do foco, né? O que o passageiro quer, para onde ele quer ir, né? Exatamente, e eu vou abordar isso daqui a pouquinho, né? Respondendo a segunda parte da sua pergunta, no que diz respeito aos voos de carga.
O voo pode parecer assim, poxa, o negócio está nucleado ou está centrado somente na carga. Sim, mas isso não desqualifica ou não coloca em segunda prioridade a questão do voo dos passageiros, né? Que é um anseio não só da sociedade, mas é uma movimentação, né? Vendo uma das entrevistas que foram realizadas aqui, é importante entender que o passageiro ele também traz negócio, ele também traz recursos, né? Ele faz um stopover, ele se utiliza da rede hoteleira, ele dá um spin-off positivo em termos de comércio, tributação, etc. Turismo principalmente, né? Aqui no nosso vale. Por isso a importância de estar conectado com o poder público. Com certeza, assim, nós temos a tríplice hélice, né? Que é a academia, a indústria e o poder público, né? No nosso caso, nós temos uma tríplice hélice também, né? Que é o poder público, as empresas aéreas e o setor privado, a empresa, no caso, a gente. Mas, continuando, a gente sabe que é importante ter uma visualização de São José dos Campos no contexto, né? Ou seja, dar uma afastada e algo que pode parecer chavão e conhecido por todos, mas nós estamos no cluster industrial do país, né? Nós estamos entre São Paulo e Rio de Janeiro, né? Nós estamos falando de Caçapava, Taubaté, enfim, se a gente só falar da questão do vale, né? A gente tem uma quantidade de empresas e indústrias aqui que representam um capital, né? Um produto interno, né? Um PIB muito significativo. E essas indústrias elas precisam de insumos, precisam de transporte de gente, precisa assim, temos a Embraer, como você falou, né? Que é a terceira maior companhia aérea fabricante de avião, né? A maior do hemisfério do sul, né? Nós temos o DCTA, que é outro digamos assim, núcleo, né? De ciência e tecnologia do nível brasileiro, nacional, né? É uma unidade militar de muita importância. Então, essa aí gera tudo uma demanda, né? Essa demanda que a gente vem para ocupar e competir o Davi contra os Golias, né? Na verdade, não é um Golias só, são dois Golias, né? Só que o Davi, ele não quer bater no Golias, ele não quer matar o Golias, muito pelo contrário. Ele quer que o Golias ele vá para frente. Mas o Davi, O Golias não vem com a funda, não, com o estilingue. Não. A gente não quer de maneira alguma atrapalhar o negócio de ninguém, mas a gente quer o quê? Fazer o melhor para o vale, né? Que é o quê? Poxa, vamos trazer os insumos diretamente para quem vai utilizar, eliminando, por exemplo, um trecho rodoviário, eliminando um gasto relativo a um frete, um armazenamento, ou seja, nós tivemos recentemente, talvez nós falamos isso aqui na nossa entrevista, um voo que foi provido da Embraer, na qual trouxe uma turbina de avião. Então, assim, foi uma coisa interessante, o avião pousou, tirou a turbina, pôs em cima do caminhão e nem saiu para a rua, foi por dentro da pista e espetou no avião da Embraer. Né, assim. Então, poxa, o que a gente chama de lead time, né, o tempo foi praticamente nulo, é um T0. Né? O T0 foi igual a zero, né, praticamente. Então, isso tudo, para uma empresa que depende disso, assim, dos insumos, para rodar a sua linha de produção rápido e colocar isso no mercado para ter rotatividade, às vezes 2, 3, 4, 5, 20 horas fazem toda a diferença. É no enxugamento desses tempos e na economicidade disso que nós vamos buscar o nosso lugar no mercado que nós entendemos que seja de direito. No caso dos voos de passageiros, mesma coisa, né? Assim, nós fizemos um estudo de viabilidade interessante aqui, né? Nós vimos, e não há problema nenhum, existe um estudo feito pela Universidade Federal de Santa Catarina sobre mobilidade humana, na qual as pessoas, o estudo foi feito da seguinte forma: utiliza-se os e-mails, o número, né, do telefone, né, é rastreável, sem, evidentemente, saber o nome da pessoa. Mas então rastreavam os e-mails que saíam da região de São José dos Campos e em torno, Vale do Paraíba. Esses e-mails eles caminhavam até São Paulo,
Guarulhos, Viracopos, etc., desaparecia. 1h30, 1h40, 2 horas depois, aparecia onde esse e-mail? Aparecia em Brasília, aparecia em Belo Horizonte, aparecia no Rio de Janeiro, aparecia no Nordeste. Você replica isso várias e várias vezes, com vários e-mails, gera um Big Data. Esse Big Data gera o quê? Um canal de tendência. Esse canal de tendência mostra, então, pois, que nós temos, digamos assim, uma migração de pessoas, porque cada e-mail, cada celular, hoje em dia, né? É uma pessoa. É uma pessoa. Esses e-mails, eles migram e eles vão aparecer em Brasília. Então, óbvio, nós temos, então, uma rota, uma demanda de gente querendo ir para Brasília. Então, com base nesses argumentos, nessa questão argumentativa, que a gente tem chegado para as companhias aéreas e fala assim, olha, dá uma chance. Dá uma chance para São José dos Campos. Dá uma chance para a nossa empresa, mas, acima de tudo, dá uma chance para a população de São José dos Campos, que você vai ter a sua ocupação e você não vai precisar fazer uma coisa que é importante também para o cidadão, a questão do ticket médio, o valor da passagem. De nada adianta a gente colocar um voo aqui se o voo for muito caro. Pois é, o Matheus ia perguntar. Eu ia falar justamente sobre isso, sobre as tarifas menores, porque recentemente saiu no site da prefeitura uma notícia dizendo que o aeroporto estava adotando tarifas menores justamente para atrair novos voos para o terminal. E lá nessa matéria divulgada pela prefeitura, tem até um dado muito interessante que diz que, comparado ao aeroporto de Guarulhos, o custo da operação em São José é 10% mais baixo. É isso mesmo? Isso é verdade. Isso é uma verdade, está correto. E realmente, nós praticamos um valor tarifário, e esse valor tarifário ele é basicamente vocacionado em 3. É até interessante, talvez, para as pessoas saberem, né, o cidadão saber o que ele paga, né? Porque dentro do ticket da passagem dele, ele não está pagando só o combustível do avião, o transporte em si, o piloto. Conjunto de coisas. O conjunto de coisas que compõe o preço da passagem, né? Um dos pedacinhos ali chama-se tarifa de pouso, né? Então, cada vez que o avião pousa numa pista, ele paga como se fosse um pedágio. Só que, em vez de passar na estrada, é na hora que ele pousa, né? Entre outras tarifas que essa aeronave faz. Uma delas é a tarifa de pouso. Essa tarifa de pouso, ela vem para o concessionário, para o administrador, né? A segunda tarifa é a tarifa de permanência. Significa o quê? Se o avião, digamos assim, pernoitar, dormir, né? É como se fosse uma diária de hotel. Então ele vai lá, ele vai ficar de 10 da noite até 6 da manhã. Então ele paga uma quantidade referente às horas que ele ficou ali. Que ele ocupou. E quanto da tarifa é para o uso do terminal físico ali? É a tarifa de embarque, que é o terceiro ponto que o passageiro paga. Essas duas primeiras tarifas, elas ficam misturadas dentro do valor. Mas a tarifa de embarque é algo que você, o cidadão vê, porque na hora que ele compra o ticket, né, a passagem, tem lá o valor da passagem e o valor da taxa de embarque. Essa taxa de embarque, normalmente em torno varia de aeroporto para aeroporto, né? Quanto mais suntuoso for o aeroporto, a tendência de pagar maior, né? Quanto maior for o nível de facilidades que tiver o aeroporto, né? Essa taxa maior. Essa tarifa é que vai direcionando para os improvements, né? Para as melhorias do terminal. Já a taxa de pouso e permanência, elas são destinadas à melhoria e à manutenção da pista e a segurança. E o que eu quero dizer com isso? Eu não posso, por exemplo, pegar o dinheiro da tarifa de pouso e aplicar para para melhorar o banheiro do terminal. Não. Eu sou obrigado a gastar na infraestrutura pavimento. Tá, isso é como a verba da educação que você tem que gastar. Ela é carimbada. Ela é carimbada. E a taxa de embarque, quando o passageiro paga a taxa de embarque, esse dinheiro eu tenho que colocar obrigatoriamente, seja, não necessariamente no improvement, na melhoria, mas na manutenção, na limpeza, no ar-condicionado. Limpeza dos banheiros. Enfim, qualidade, coisas que as pessoas são um pouco transparentes, né? A gente tem que garantir a qualidade do ar condicionado, o ar que é respirado, a qualidade da água que é bebida,
a quantidade de limpeza, não só em termos estéticos, mas limpezas de descontaminação dos banheiros, né? Assim, então, não é simplesmente uma faxina. Porque o aeroporto, o fluxo é muito grande. Exatamente. Né? A gente viu o caso da pandemia, né? Exatamente. Todos os cuidados que foram necessários. É verdade. Então, às vezes, o cidadão, ele não assim, poxa, mas por que eu pago tanto, né? Porque, assim, nós não estamos... você não tá Bom, falando... a gente sempre vai reclamar, né? Não, sim, lógico, mas um dos nossos... O meu trabalho é fazer mais com menos. Esse é o meu trabalho, é ser eficiente. Tá. Se eu puder diminuir essa taxa, tanto melhor. E continuando o nosso bate-papo, Potiguar, eu queria falar sobre a infraestrutura do aeroporto. Até separei aqui alguns dados sobre o aeroporto. Ele que possui 1.197.000 metros quadrados, é muito grande. É grande. Muitos metros quadrados aí, uma capacidade de movimentação de cargas estimada em 14,5 mil toneladas por ano. E lá atrás, no ano passado, quando foi firmado esse contrato de privatização, o orçamento previsto foi de 130 milhões de reais válidos pelos 30 anos. E a minha pergunta vai justamente nesse contexto. Eu queria saber quais serão os usos desse dinheiro, se por acaso a ampliação da pista do aeroporto está inclusa nesse valor, ou se não é necessário ampliar a pista. Qual que é a sua expectativa para esses 30 milhões? Sim, existe um plano de exploração aeroportuária, né? E um plano de gestão de infraestrutura. Esses planos, eles são umas guidelines, né? São os guias, nas quais, com essa questão dos recursos, a gente tem que ser bastante consciente e eficiente, porque, como nós estamos falando de um aparelho, né, público, né, que envolve a segurança das pessoas, a gente tem que fazer isso de uma maneira faseada e tem que fazer isso de uma maneira para não gastar dinheiro a mais, né? Não adianta você recapear uma pista se você vai ter que... não adianta você pintar uma pista se depois você tem que passar o recapeamento em cima. Então, tem uma série... Isso estou falando só da questão de pavimentos. Vale, por exemplo, pela questão de... auxílios à navegação, equipamentos rádio, iluminação e tudo mais. Falando de iluminação, por exemplo, né, temos o balizamento noturno, o sistema de flash, enfim, temos algo que demanda manutenção e tem equipamentos que demandam o upgrade, ou seja, muito dos investimentos é feito tão somente em melhorias dadas na tecnologia. Vou dar um exemplo muito simples. Trocar uma lâmpada incandescente por uma lâmpada de LED. Tem lâmpada de LED para aeroporto? Tem lâmpada de LED para aeroporto, né? Então a gente pode utilizar esse recurso para fazer uma troca total dessas lâmpadas, que vai reverter não só em sustentabilidade, mas também em economia de recursos e melhoria operacional, porque as lâmpadas de LED são até melhores que as incandescentes. Isso é para dar um exemplo simples, tá? Então existe um plano, e esse plano envolve a infraestrutura do que a gente chama do lado ar, que é o lado da pista, do pátio. Fato, né? Há de se ter uma coisa muito importante. Você falou em ampliação. A pista de pouso ela está perfeita. Nós fizemos recentemente uma análise que chama-se Grip Test e o PCI. O Grip Test ele vê o coeficiente de atrito, se a pista está escorregando ou não, né? Ela está perfeita, está muito boa. E o PCI ele vê as patologias. Se tem buracos, se não tem, se está quebrado, não está. E também está muito boa. Em termos de tamanho de pista, nossa pista tem 3.001 metros. Né? Considerando 2.600 da pista de pouso e mais uma faixa que se chama de stopway, que é uma faixa para a aeronave, se perder o freio, ela poder parar. A nível de comparação é muito grande, então, comparando com o estado de São Paulo, o tamanho dessa pista. A terceira do estado. Terceira do estado e uma das maiores do país. Então, em termos de tamanho de pista, de largura de pista, tem 45 metros. Então, existe uma total capacidade em termos de pista. Quer dizer, concluindo, a gente precisa convencer as companhias
que aqui é um bom local. Com certeza. E já existe assim, um convencimento tácito, né? Agora a gente tem que passar para o convencimento econômico, né? Mas respondendo finalmente o final da sua... complementando, né, a sua pergunta, uma coisa que vai precisar é pátio. Pátio de estacionamento, sim. A gente vai precisar aumentar o pátio de estacionamento. Principalmente porque nós temos 5 posições de pátio. 5 vagas, né? Vaguinhas de estacionamento. Não vou dizer que é pouco, né? Mas se a gente quiser crescer em termos de aviação de carga, para aviação de passageiros, tranquilo. Para aviação de carga, a gente vai ter que ter um pátio maior. Por quê? Porque os aviões de carga são muito grandes. E falando em avião de carga, né, você falou aí que houve o voo inaugural, nós tivemos um 747. 747 é uma das maiores aeronaves que tem. A categoria dele é a categoria E. Né? Uma aeronave da Boeing 737 ou o Airbus 319, 320, ele é a categoria C. Né? E um 767 é uma categoria D. Então, nós operamos aqui com com aeronave com 2 categorias acima do que é necessário para a aviação comercial. Então, esse avião ele não pousaria em São José dos Campos, o avião da National, que trouxe, como eu falei, a turbina para a Embraer, ele não pousaria aqui se a pista não tivesse condições. Então, as condições da nossa pista são superadoras, né? E eu não diria superadoras, elas são compatíveis com voos de aeronaves do 747. Nós estamos esperando trabalhar aqui com aeronaves até o 767, eventualmente 747. Com isso, o 737, Airbus, que são as aeronaves, elas operam com a tranquilidade possível. Agora eu queria fazer uma questão um pouquinho mais conjuntural, né? Em relação a esse processo de concessões, privatização dos aeroportos no país, né? Eu li alguns artigos que mostram que nas últimas décadas, com essas concessões, a aviação mudou, né, no país, né? A gente tinha lá atrás quase tudo na mão da Infraero, né? E no governo Bolsonaro houve um impulso nessas concessões de um processo que começou com a Dilma Rousseff, né? E eu queria saber se você concorda com isso, que nos últimos, 10, 15 anos, né, 10 anos, né, realmente houve uma mudança. E que mudança é essa? Qual é o peso das concessões nessa mudança? Perfeito. Nisso eu vou fazer só um pequeno retrocesso. Como eu falei, eu servi na Força Aérea. Como oficial da Força Aérea, eu comandei um esquadrão de resgate, depois eu comandei uma base aérea e depois eu comandei a Comissão Aeronáutica Brasileira em Washington, nos Estados Unidos. Depois eu trabalhei na diplomacia de defesa na Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Passei 2 anos e meio lá. Nessa caminhada, eu estava do outro lado. Eu estava do lado do governo, né? E eu era gestor de recursos públicos, né? Como ordenador de despesas e etc. E assim, o gestor de recursos públicos, ele tem que sempre fazer assim, e eu sempre fazia isso. Nossa, eu estou comprando aqui um determinado equipamento para um avião. Quanto que está custando? Está custando, $100 mil. Tá, $100 mil. Eu estou pagando o preço correto? Porque se eu estiver pagando 10 ou 15 mil reais a mais, quantos aparelhos respiradores para hospitais eu posso comprar? Então, a gente tem que ser muito judicioso, né? Assim, eu vou usar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 30 milhões. Quanto custa um hospital, né? Eu não posso ser assim leviano com o dinheiro público. E tendo trabalhado nesse tipo de trajetória, a verdade é que em que pese o nosso país ser um país assim, com um PIB assim, muito grande, a verdade é que não existe dinheiro suficiente, né, para você a curva de arrecadação de dinheiro público e a curva de demanda
só no setor aeronáutico, em função do quê? Em função do aumento natural do número de voos, da tecnologia, do número de pessoas que estão voando. Hoje em dia, assim, daqui a pouco a gente vai ter carro voador, né? Vai ter os carros voadores aí, né? Então, a gente tá vendo isso, né? Então, assim, se o governo quiser acompanhar a curva da aviação, não há dinheiro. Não há dinheiro. Ou melhor, assim, a colcha vai ficar curta. Então, a ideia da privatização, respondendo a sua pergunta, sim, eu sou muito favorável. Muito favorável. Porque você permite, né, desonerar o Estado de algumas atividades, né, nas quais ele tem predomínio. Por exemplo, saúde, segurança, defesa, né? Então, eu não sou muito, assim, eu tendo a ser muito mais vocacionado para o Ronald Reagan, né, da escola dele mais liberal, né, de que não espere a solução, que a solução do problema venha do governo, porque o governo é o problema, né? Ele costumava dizer isso. Essa né? frase é bem conhecida. Então, mas com todo respeito, assim, a ideia é que tem algumas coisas que são monopólio do Estado. Por exemplo, saúde pública, defesa, segurança, educação. O Estado tem um arrasto financeiro, uma necessidade de dinheiro para investir nisso, ainda mais num país como o nosso, de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, com 220 milhões de pessoas, de habitantes. O Estado é muito demandado. Então, se ele quiser fazer tudo, ele vai acabar deixando as coisas que são mais importantes para ele fazer. Então, nada melhor assim, posso privatizar isso, posso passar para iniciativa privada os aeroportos. Eu acho que isso é uma grande coisa, eu acho que isso é um ganha-ganha, é uma win-win situation. Eu acho que isso pode ser realmente um divisor de águas, né? Com todo respeito, tem pessoas que acham que o Estado tem que ser mais forte, tem pessoas que o Estado tem que ser menos invasivo. Eu acho que o Estado tem que ser eficiente, né? O que quer que seja isso. Assim, nós temos toda uma gama de cinza entre o branco e o preto, né? Mas eu acho que o Estado tem que ser eficiente. E o Estado não pode deixar de fazer algumas coisas, como, por exemplo, educação, seguro, etc. Né? Então é nesse aspecto que eu sou digamos assim, pode falar a palavra ativista, né? Um favorável aí. Favorável à privatização. Potiguara, para a gente encerrar aqui esse nosso bate-papo, eu queria fazer uma última pergunta, que é em relação aos aviões que estão paralisados. Arrestados, isso. Eu ia dizer parados judicialmente lá no aeroporto. Tem 2 aviões lá nesse formato, que é o EMB 120 RT Brasília e também tem o Boeing 727 da Varig, que estão parados lá no aeroporto judicialmente, né? Há quantos anos estão lá? Como é que é isso aí? O menorzinho, o Brasília, está desde 2003 e o 727 está desde 2007. Ou seja, já tem um bom tempo, né? Isso tudo faz parte de uma ordem judicial, né? Na qual, no caso do 727, por exemplo, faz parte da massa falida da antiga Varig, né? Ou seja, é um patrimônio, querendo ou não, né? Quando houve toda aquela problemática com a Varig, todos os ativos, né, da empresa, eles foram congelados, né? Até para ter uma questão ter questões trabalhistas envolvidas, etc. Só que isso meio que realmente congelou, né? Congelou no tempo um avião ali. E esse avião, ele está ali não só ocupando espaço, mas na medida em que a gente não pode fazer nenhum tipo de destinação, não posso sequer mexer nele, ele está deteriorado? Ele está deteriorado, está enferrujado. Existe um dos documentos que a gente tem que levantar, chama-se certidão de perecimento. Ele está perecido, ele está caducente, né? Ele está podre, para usar o palavra, né? Está todo detonado. E aí ele acaba se tornando um perigo para a segurança, para a saúde pública, no sentido principalmente de acúmulo de água, a questão de dengue, etc, etc. Animais peçonhentos, né? Cobra, escorpião, ou então outros animais que são vetores de doenças como ratos, etc. Nós estamos fazendo a nossa parte, que é o quê? Eliminar todo e qualquer foco de lixo, corte de grama, etc. Mas dentro dos aviões, o avião é cheio de cavidades, né, cheio de buraco, né, etc. É algo que a gente não consegue atuar.
Então, nesse sentido, a prefeitura, e aí eu gostaria de fazer aqui um agradecimento muito grande para o setor de zoonose da prefeitura, da vigilância sanitária da prefeitura, porque eles foram muito, muito bacanas com a gente. Eles vão lá... Já foram, foram rápidos, foram céleres, porque é o seguinte, o rato, a cobra, né, não vai pular o muro ali, mas o mosquito voa, né, e sai mordendo, sai picando as pessoas que estão, né, ali do lado tem a Embraer, que é uma instalação fabril, cheio de gente lá. Então a gente, quando chegou, é uma situação, a situação está desde 2007 e ninguém faz nada. A questão de saúde pública, você explicou, agora, do ponto de vista da operação do aeroporto, ele está tomando espaço de outra coisa? Ocupa um espaço que pode ser utilizado como, por exemplo, um outro hangar, pode usar como um posto de abastecimento de combustível, pode ser uma série de outras atividades. Então, mas a nossa preocupação maior, e a gente tem assim, quer estar inserido nos problemas, a gente quer estar inserido na comunidade, significa, entre outras coisas, estar inserido nos problemas dessa comunidade, né? E acima de tudo, querer fazer parte da solução e não parte do problema. Então, quando nós chegamos ali, eu falei, cara, esses aviões estão aqui desde 2007, ninguém faz nada, né? Tá aqui, né? E não faz nada só porque é questão de justiça. Vamos pedir para a justiça, vamos expor para a justiça. Se ninguém for falar para a justiça, ela não vai saber. Então a gente, motivado por isso, a gente entrou em contato com a prefeitura, que é uma grande parceira, e já mandaram lá, já foi feito um laudo, e esse laudo vai ser acostado, né, vai ser feita uma juntada desses documentos para motivar o magistrado, e eu tenho certeza que ele, coerente que vai ser, ele vai assim, não, podemos então liberar essas aeronaves para tomarem o seu destino, a destinação mais correta. Muito bem, Potiguara Campos, diretor do aeroporto de São José dos Campos, obrigado pela sua participação no nosso podcast, seja sempre bem-vindo à SP Rio Mais. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade. Obrigado, Potiguara. Obrigado a todos que nos ouviram no Spotify e nos acompanharam no YouTube. SP Rio Mais, conteúdo de verdade.